Aleluias. Foi José de Arimateia quem teve a honra de descer o corpo de Jesus da cruz. Imagine como seria ter de retirar as mãos feridas e sem vida do Filho de Deus que estavam pregadas com aqueles grossos cravos romanos. Eram mãos de um carpinteiro que um dia seguraram pregos e madeira. Eram mãos que partiram o pão e o alimentaram multidões e que agora estavam sendo partidas para alimentar multidões. Certa vez aquelas mãos colocaram lama nos olhos de um cego, tocaram em leprosos, curaram doentes, lavaram os pés dos discípulos e abraçaram crianças. Eram mãos que mais de uma vez libertaram das mãos frias da morte, mas agora estavam dominadas pelo braço gelado da morte. Esses eram os dedos que escreveram na areia quando a mulher adúltera foi atirada aos seus pés e que pelo amor ao Pai seguraram firmes num chicote para purificar seu templo dos cambistas. Eram os mesmos dedos que pegaram o pão e o mergulharam em um prato e o deram a Judas num gesto de profundo amor e amizade. Aqui estava o próprio pão da vida sendo afundado na taça do sofrimento, como gesto final do amor de Deus para com o mundo maldoso, representado por Judas. José de Arimateia estava envergonhado de não ter confessado o Mestre. Meu sentimento aumentava enquanto ele rasgava os pés, ensopados de sangue, dos cravos que mediam 15 centímetros e o prendiam à cruz. Estes eram os belos pés daquele que anunciava o Evangelho da paz. Os pés que Maria lavou com seus cabelos, que caminhavam sobre o mar da Galileia, mas que agora estavam mergulhados no mar de sangue. Enquanto retirava Jesus da cruz, José talvez tenha olhado por um instante para aquele rosto sem vida, para o rosto do Filho de Deus. Talvez seu coração tenha ficado apertado diante daquela imagem. Este rosto que outrora irradiava a glória de Deus no monte da transfiguração, para o qual tantas pessoas olharam com tanta veneração, estava agora totalmente manchado do sangue que escorreu da coroa de espinhos que fora cravada na sua cabeça. Aquele rosto apresentava uma palidez incrível. Era o rosto de quem havia carregado o sofrimento do mundo inteiro sobre si. Os seus olhos outrora vivificados com a vida do próprio Pai, agora olhavam para o nada, enquanto ele era mergulhado no pó da morte. Os seus lábios que falavam palavras tão graciosas e acalmavam os medos de tantas pessoas estavam cortados e inchados de tantas pancadas que levou dos punhos rijos de soldados cruéis. Isaías 52:14. Como está escrito, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Nicodemos pode ter aparecido para dar uma ajuda a José com o corpo, quando viu o sangue frio do Cordeiro de Deus cobrir sua mão. Ele se lembrou do sangue do Cordeiro Pascual que tantas vezes virá. A morte daqueles animais perfeitos era sempre rápida, cheia de misericórdia, mas a morte de Jesus foi indescritivelmente cruel, tendiosa, desumana e brutal. Era como se todo o ódio que a humanidade adoradora do pecado tinha pela luz tivesse se transformado em uma lança negra e má, que depois tivesse sido arremessada com requintes de crueldade contra o corpo indefeso do Cordeiro de Deus. Enquanto ele retirava a coroa de espinhos da cabeça do Mestre, talvez tenha visto a perfuração causada pela lança na lateral do abdômen de Jesus, os enormes cortes nas suas costas e as mutilações em suas mãos e pés. E quem sabe ele tenha sentido uma revolta muito grande ao ver que uma barbárie destas tenha sido perpetrada contra um homem tão bom. Mas as palavras do profeta Isaías soavam dentro do seu coração. Isaías 53, do 5 ao 11. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões,
Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Jesus de Nazaré foi despido de suas roupas, para que fôssemos vestidos com a pura justiça. Ele teve uma sede mortal para que nossa sede por vida pudesse ser saciada. Ele agonizou debaixo da maldição da lei para que pudéssemos desfrutar as bênçãos do Evangelho. Ele carregou no seu corpo o ódio do mundo inteiro para que pudéssemos experimentar o amor de Deus. O inferno caiu sobre ele para que o céu viesse sobre nós. Jesus de Nazaré experimentou o amargor da morte para que nós pudéssemos experimentar a doçura da vida eterna. O Filho de Deus entregou sua vida voluntariamente para que a morte pudesse passar longe dos filhos e filhas de Adão. Que a cruz do Calvário possa ser tão real para nós, quanto foi para os que pisaram naquela terra ensanguentada daquele dia terrível. Que nós também possamos fitar aquela face do Cristo crucificado e que a vergonha possa nos deixar de coração apertado. Caso algum dia tenhamos de sentir qualquer tipo de temor do que os homens possam nos fazer, que possamos nos identificar com o apóstolo Paulo, que poderia ter se vangloriado de sua experiência dramática e miraculosa no caminho de Damasco, mas em vez disso preferiu pasmar e suspirar diante do grande amor de Deus. Gálatas 6,14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e para o mundo. Aleluia.